Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui nessa oportunidade, primeiro, para, mais uma vez, detalhar sobre o decreto que entrou em vigor a partir do dia 7, que determina a priorização da aplicação de medidas educativas quando da autuação de autoridade estadual de trânsito. Eu pensei aqui hoje que mesmo a oposição iria reconhecer, senhor presidente, esse gesto do governo. Até porque, infelizmente, o deputado Hélito não está presente, mas ele era um dos parlamentares que mais questionava essa questão do recolhimento de veículos. Embora, apesar de criticar, nunca deu uma sugestão viável, legal, para que nós pudéssemos flexibilizar isso. E, diante das circunstâncias, da sensibilidade do governador, eu queria, mais uma vez, explicar sobre esse projeto, sobre esse decreto, perdão. O decreto não isenta ninguém, deputado Emetério, nenhum proprietário de veículo automotor, de pagar o seu IPVA, o DPVAT, as taxas de licenciamento. Ele apenas, veja bem, dá mais uma oportunidade para caso você seja parado numa blitz da lei seca. No momento que você é abordado, não tendo consumido álcool, mas a autoridade policial verificando uma ilegalidade na sua documentação, ela tem por obrigação autuar e recolher o carro na falta de licenciamento, por exemplo. Em outras questões, aplicar uma multa. A única mudança que existe é que nessa autuação, a partir de agora, o proprietário será advertido e terá um prazo pré-determinado para regularizar sua documentação. Caso futuramente ele esteja novamente abordado em outra blitz ou por autoridade policial, que possa, naquele momento, constatar que ele é reincidente, o carro sofrerá as sanções mais severas do CTB. Essas sanções e essa legislação não é do Estado, essa legislação é federal. Nós, depois de um estudo mais aprofundado, deputado Souza, conseguimos chegar a essa solução, sem confrontar com o CTB, que é quem que rege essa questão. Nós, a Assembleia, e aqui já foram colocados projetos nesse sentido, nós não temos competência para legislar nessa área. A mesma coisa, a mesma determinação vem na questão de multas de infrações leves e médias, como estacionamento proibido, por exemplo, que muitas vezes dava, deputado Souza, a pessoa chegava e o carro tinha sido recolhido, guinchado, inclusive. Então, agora, na primeira autuação, caso você não seja reincidente, no prazo de 12 meses, você também receberá uma advertência. Se for reincidente, a multa será aplicada. Então, para ficar bem claro, para que não pareça que isso é um perdão de dívida ou um passe livre para que você descumpra a legislação de trânsito, nós apenas encontramos uma solução para permitir que o contribuinte tenha uma facilidade, não tenha seu veículo apreendido no momento em que ele seja identificado com alguma irregularidade na sua documentação. Para que isso fique bem claro. E eu imaginava que fosse ter o reconhecimento da oposição, mas eu vi uma crítica. E também aqui, até hoje eu espero, deputado Otelino Neto, presidente da Casa, um pedido de desculpas sobre uma acusação irresponsável que foi feita por alguns meios de comunicação sobre a trágica morte do doutor Mariano, que, num primeiro momento, tentaram vincular e creditar o governo. E até hoje, depois de desvendado, depois do laudo, do reconhecimento, eu não vi ninguém fazer nenhuma referência a essa questão. Então, respeitando as diferenças políticas, partidárias, ideológicas, eu acho que a gente tem que ter fazer um debate num bom nível,
respeitando, só para concluir, senhor presidente, respeitando as ideias, as opiniões, mas não podemos cair num campo da leviandade em algumas acusações. Deputado Souza, se o presidente me permitir só 30 segundos, no decorrer da sessão a gente pode debater mais, mas na questão que Vossa Excelência citou há pouco, sobre, eu estava entrando na sessão, sobre a sindicância dentro da polícia, nós temos que ressaltar que a polícia é instituição de Estado, não é instituição de governo. Não pode passar na cabeça de ninguém que alguém concursado de carreira irá se prejudicar a sua carreira em favor de outro. Então, a sindicância, e tem sido amplamente divulgado os depoimentos, é o que tem esclarecido essa questão. O Ministério Público Eleitoral também está nessa investigação. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter essa situação completamente transparente e elucidada. Temos só que ter um pouco de paciência. E na questão ontem das propostas de convite ou do secretário, no momento, principalmente no ano eleitoral, eu acho que isso não seria o adequado até, porque, obviamente, aqui, por ser uma casa política, a questão política é permear esse debate. Mas eu tenho certeza que avançaremos, deputado Souza, e se, por acaso, que eu não acredito, não chegarmos a uma elucidação total, aí sim nós discutiremos, num segundo momento, essa questão de fazer o convite aos comandantes da Polícia Militar e ao secretário de Segurança. Muito obrigado, senhor presidente.